Falar do José Pereira dos Santos é a coisa mais fácil que tem, porque ele é o homem da minha vida. É o homem que eu estou convivendo com ele há 36 anos de casado, mas antes nós vivemos muito tempo como amigos. Ele era o meu melhor amigo e continua hoje sendo o meu melhor amigo, é meu parceiro, é meu companheiro, ele é meu porto seguro. Então falar dele é até emocionante para mim, porque ele é uma pessoa maravilhosa, é um homem do coração muito grande, ele é um homem segundo o coração de Deus. Uma vez nós viajamos, eu viajei com a família dele, nós fomos visitar uns parentes que moravam em outra cidade, morávamos em Goiás, íamos visitar uns parentes deles em Miranorte. E meu pai deixou eu acompanhá-los, né, justamente com a mãe, os irmãos e ele também. E lá nós começamos a namorar de uma forma muito linda. Lá tinha uma ex-namorada dele. E quando eu cheguei lá, essa ex-namorada queria voltar com ele. E eu falei, não, imagina, eu não vou deixar essa menina voltar. Isso a minha cunhada fazia o leve trás. Inclusive ela deve estar aqui, é a Joaninha. Ela fazia um leve trás. Ela contava aquilo que eu falava para a ex-namorada e contava o que ela falava para mim. E eu falei, imagina. Aí tive esse propósito de não deixar ela morar. E lá, então, não vamos entrar em muitos detalhes, né? Nós começamos a namorar. E desde então, me tornei muito mais feliz do que eu já era. Eu tinha uns 15, 16 anos. E aos 17 anos, faltando um pouquinho para completar 18 anos, nós nos casamos. Nós nos casamos e quando a gente já tinha a nossa primeira filha, o meu esposo chegou em casa e me disse, amor, eu vou fazer teologia. Eu nunca queria ser esposa de pastor, jamais. E algumas amigas minhas foram para o colégio porque queria casar com o pastor. E eu falei, não, eu jamais. E eu fiquei e não casei com o pastor, mas eu casei com um líder de comportagem. Era um assistente naquela época, né? E aí, o que aconteceu? Casei com ele e depois de um ano, quase 2 anos, ele me disse que quer fazer teologia. E naquela noite, eu ajoelhei e conversei com Deus. Falei, Senhor, eu jamais, nunca quis isso. Mas se o Senhor está chamando meu esposo, quem sou eu para dizer não? Então está nas suas mãos, o Senhor vai fazer aquilo que realmente deve ser feito. E quando ele chegou de viagem, era o pastor Joseni que tinha conversado com ele. Demonstrou para ele que ele era um líder, que ele falava muito bem e que ele tinha algo especial e que ele deveria ser um pastor. E ele me disse isso, né? E eu orei e tal. E no outro dia, bem de manhãzinha, eu acordei. Acordei ele e falei, meu amor, ele acordou e tal, né? Eu falei, nós vamos para o colégio. Aquilo para ele foi assim, uma resposta daquilo que ele queria, mas ao mesmo tempo ele não queria essa resposta. Porque ele tinha feito o quê? Apenas o 3º ano fundamental hoje, né? A 3ª série fundamental, do ensino fundamental. E ele não tinha faculdade, não tinha ensino médio. E ele então, quando recebeu essa notícia, ele assustou, né? Mas era aquilo que ele tinha pedido. Se fosse a vontade de Deus, que a resposta viria através de mim. E eu disse para ele que a gente ia para o colégio, que ele ia fazer teologia. Então ele fez a matrícula para fazer o supletivo, e ele fez o supletivo do ensino fundamental e também do ensino médio em menos de um ano, né? Questão de 10 meses. E ele fez, então, concluiu e foi fazer o vestibular no IAE, que é o NASP, né? Lá o Campus 1. Infelizmente, ele não passou e mesmo assim ele não desistiu. Aí nós fomos para o ENA. Nós fomos então para o ENA. Nesse ínterim, eu me engravidei da nossa caçulinha, Maiele. Eu engravidei e fomos então para o colégio. E lá ele passou. Nós ficamos lá um semestre. Lá foi muito difícil. Quando eu me lembro, eu sempre me emociono porque lá nós passamos momentos muito difíceis. Eu estava grávida
a gente não tinha uma cama para dormir, a gente dormia em cima de colchas que eu havia levado. A gente não comprou cama porque a gente não tinha dinheiro. Um dia ele chegou, eu estava lá lavando roupa debaixo do chuveiro. A Josiele sentadinha na cadeirinha do lado de fora do banheiro. E eu estava ali cantando com a Josiele, contando historinha para ela enquanto eu lavava a roupa. E aí quando ele chegou, ele me viu daquele jeito e ele falou assim: amor, nós vamos embora hoje. Nós vamos voltar para Goiânia. E quando eu puder te dar uma vida digna, aí nós vamos voltar para fazer teologia. E eu falei: amor, de jeito nenhum, não vamos voltar. Está tudo bem, está tranquilo. E aquilo, eu fazia aquilo com muito carinho. Não era triste para mim, não era chato, não era cansativo, nada. Eu fazia aquilo na hora de dormir, dormia, levantava no outro dia super bem. Por quê? Deus havia me escolhido também. Eu não via aquilo como um sacrifício. Eu não sou uma excelente esposa de pastor, eu não toco, eu não prego, não faço aquilo que as pessoas pensam que esposa de pastor tem que fazer. Mas eu me sinto que eu fui chamada por Deus, eu fui escolhida para ser a esposa do Pereira e para ser a esposa do pastor, o homem segundo o coração de Deus. Olá, pastor Pereira. Alegria em saber que você cumpriu seu ministério com fidelidade e continua realmente fiel ao seu Deus. Que Deus, em sua graça, a mesma graça que lhe conduziu até aqui, continue o abençoando e conduzindo nos dias futuros. Que a gratidão continue sendo realmente a virtude do seu coração, porque sempre o admirei por essa qualidade de saber agradecer as pessoas que o ajudam. Grande abraço, Deus abençoe. Pastor Pereira, é um grande prazer representar aqui como um líder que deu estudo para você lá em Miranorte. Em 76, nós estudamos a Bíblia lá na padaria. Você aceitou a verdade, batizou, foi para o colégio, hoje se tornou um grande pastor. Hoje você está sendo jubilado. Para mim é uma vitória. Eu sei que você é uma estrela na minha coroa quando Jesus voltar. Eu fico muito contente. Que Deus abençoe. Entre as coisas que mais eu admiro no pastor Pereira foi e é a sua atitude positiva, otimista quanto ao futuro. E ele não tem medo de enfrentar as coisas, mesmo quando as situações estão adversas para ele. Foi assim que ele viveu todo o seu ministério. E o pastor Pereira tem sido uma bênção para Deus, por onde passou, por onde trabalhou. E que Deus possa abençoá-lo agora, ao começar essa nova etapa da vida. Então, no ano de 85, foi que ele passou no vestibular. Passou o vestibular no ENA, né? E no segundo semestre, ele pediu transferência para o antigo IAE, hoje o NASP. Mas acontece que o ENA não dava transferência para aluno nenhum no meio do ano. Mas Deus colocou uma pessoa no nosso caminho. O pastor Vilmar Irle conversou lá no IAE, falou que precisava do meu esposo e então eles concederam essa transferência. Mas o mais interessante é que eu estava grávida da nossa caçula e eu ia ganhar no final de agosto. Então eu não poderia ir para o colégio, ir para o IAE com meu esposo, porque a gente não tinha casa lá, não tinha onde morar. Ele ficou morando com um amigo, porque não encontramos casa para alugar. Então, eu passei os 6 meses, né? Passei os 6 meses na casa da minha mãe. Então, eu tive a nossa filha ali. E depois que a nossa filha nasceu, ele viu a nossa filha. Ele chegou numa sexta-feira, foi quando a Maielinha nasceu. E já no sábado à noite, ele já foi embora. Eu agradeço muito o papai e a mamãe, por as minhas irmãs, a Vera, a Sueli, porque eles me ajudaram muito. Às vezes eu estava amamentando a Maiele, a Josiele chegava, ela era pequenininha, tinha 2 aninhos, e ela também queria colo. Ela chamava pelo pai. Eu ali de resguardo, né? E sem o meu marido do lado.
para me ajudar. Eu choro não é de tristeza, não é nada disso, é de emoção mesmo, né? De ter visto que Deus dirigindo a nossa vida. E naquela época, eu não sentia tristeza, não falava, ai, que vida difícil, nada. Eu levava aquilo com tanta naturalidade que hoje eu falo, puxa vida, como eu pude ter enfrentado isso? E eu vejo que é Deus dirigindo a nossa vida, né? Em setembro de 88, bem antes dele se formar, ele já recebeu o chamado. O pastor já reuniu lá a comissão e tal, e já voltou o chamado dele em setembro, assim, com medo que ficasse sem ele, que outro pastor fosse e conseguisse na frente. Então aquele campo ABC o chamou em setembro. E já no começo do ano, ele foi chamado, não sabia se era para a igreja, ou para que era, qual seria o trabalho dele, mas ele seria um pastor na ABC. Então, antes do final do ano, houve a quadrienal lá e foi chamado para ser o departamental de publicações. E ficamos na ABC por 2 anos e meio. Ficamos na ABC por esse tempo. A vontade do meu marido era ser pastor de igreja, porque ali como departamental de publicações, ele tinha várias igrejas, mas ele queria ter o contato do membro, né? O carinho dos membros, ele sentia vontade de ser um pastor distrital. E ele recebeu um chamado do pastor Alci, que era tesoureiro na Paulista Leste. Então nós fomos para Taubaté. E ali foi anos maravilhosos, passamos ali 2 anos e meio. Não me falta a memória, foi no ano de 76, quando eu estive lá em Miranorte. E ali nós ficamos conhecendo essa maravilhosa família e nós batizamos vocês. E eu estou muito contente e agradecido a Deus porque você foi para o colégio, você estudou, trabalhou e hoje você está jubilando. Que Deus o abençoe. Olá, pastor José Pereira, ou melhor, meu amigo Benjamin. Que alegria poder participar desse momento tão especial de sua vida. Ainda me recordo quando você me procurou, muitos anos atrás, contando do seu sonho de fazer teologia. E que bênção foi! Um grande comportor, um grande assistente de publicações e um grande pastor. Um ministério maravilhoso, em nome do Senhor. E eu só tenho que desejar a você, nessa nova etapa de seu ministério, que você continue sendo abençoado ricamente por Deus e você continue abençoando sua família, seus amigos e também a Igreja de Deus. Prezado Pereira, desde 1981 eu conheci você em Goiânia. Amigo é um irmão que o coração escolhe, desde então nós somos amigos. Parabenizo por sua aposentadoria, que é uma merecida recompensa pelos serviços prestados à igreja. O antegozo do galardão que Deus tem preparado para os seus servos fiéis, e você, Pereira, é um deles. Um abração, e agora você faz parte do Clube dos Jubilados. Em 2004, foi detectado que eu estava com câncer. E nós entregamos a nossa vida em Deus, como sempre fazemos. E Deus operou em nós, em mim, um milagre. E aí ficamos ali 4 anos na ABC e voltamos novamente para a Paulista Leste. E aí nós passamos ali na Paulista Leste, mais 2 anos ficamos na Paulista Leste e fomos transferidos, aliás, recebemos um chamado para a APO. E na APO nós estamos até hoje, né? Ficamos ali em Ribeirão Preto durante 7 anos e agora a gente, fim da nossa carreira, aqui em Bauru,
que vai completar 5 anos que nós estamos aqui. José Pereira dos Santos, o pastor. Achou que eu não ia estar aqui, hein? Que honra para mim poder participar desse momento sublime na sua vida. Eu que conheci você lá no passado, colportando lá em Goiás, no interior de Goiás. Você solicitava os livros, solicitava mais alguma coisa, talvez alguns. Elivan, manda para mim alguns pomos para mim, tá? Eu mandava para você, lembra disso? Eu sei que você lembra. Para de chorar, rapaz. Você tem um sorriso bonito, você tem essa gargalhada gostosa que você tem, cativante, que cativa as pessoas. Continue assim do jeitinho que você é. E parabéns, parabéns, porque você está começando essa nova vida. Uma vida agora com mais tranquilidade, uma vida agora com mais facilidade. Um momento agora em que você vai continuar dedicando a sua vida para Deus. Que Deus abençoe muito você e sua linda família. Um beijo no seu coração. Oi, sogro. Tudo bem? Nesse momento eu quero falar algumas coisas especiais. Você sabe que desde que eu lhe conheci, eu sempre vi em você um homem de Deus, um homem que inspira e me traz um excelente exemplo. Alguém consagrado, alguém dedicado ao ministério. E quanto mais eu conhecia você, mais eu admirei o seu trabalho, o seu ministério. E vê-lo terminando bem, para mim é uma alegria, uma felicidade, uma inspiração, inclusive, para que eu possa também seguir essa trajetória, esse caminho. E sogra, você também traz essa inspiração porque você é uma pessoa extremamente dedicada, que ora pelo marido. Aliás, admira demais esse seu marido e ajudou demais no ministério, ajudou a igreja, uma pessoa empenhada demais, uma inspiração também. Eu agradeço muito a Deus por fazer parte dessa família. Amo vocês, que Deus abençoe esse novo momento da vida de vocês. Oi, vovó, eu tô muito animada porque você se aposentou e porque você prometeu que eu fico aqui até a gente cansar de você. E a gente não vai cansar. Nunca. Então você vai ter que morar aqui. Olha, inclusive a vovó também, tá? Vovó, te amo. Um beijo, tchau. Eu quero te tascar. Te amo. Vovó, eu tô com muita saudade. Beijo, tchau, te amo. Ser filha de pastor, pra mim, sempre foi uma bênção. Eu nunca senti o peso de ser filha de pastor. Pelo contrário, eu sempre tive muito orgulho de dizer que eu era filha do pastor Pereira. Desde pequenininha, eu gostava de ir com ele. Na época eram projetores de vídeo e eu montava os projetores no início do culto junto com ele. No final, enquanto ele cumprimentava os irmãos, eu desfazia das coisas e eu gostava muito de ir com ele. Sempre tive isso, às vezes ia só ele e eu. Teve até uma aventura lá em Campos do Jordão, lembra, papi? Teve um desmoronamento na serra principal e a gente teve que descer por uma outra. Mas eu não sentia medo, porque eu estava com meu pai. E ele sempre foi o meu herói, ele sempre foi a minha fonte de segurança. Eu sinto um turbilhão de sentimentos, de saudade, de tristeza, de alegria, de gratidão, de orgulho. Mas eu quero dizer que eu sempre fui, muito orgulhosa de você. E que ser sua filha é uma das maiores demonstrações de amor de Deus por mim. Eu te amo muito, 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 muito. Que Deus te abençoe sempre, papai. Obrigada por ser quem você é. Te amo. Beijo. Para mim foi um privilégio sem tamanho, o maior presente que Deus já me deu, ter podido conviver com você, crescido com você e ter sido educada por você. Você não somente é um grande pastor, como você também é um grande homem, um grande ser humano, muito sábio, muito correto, honesto e íntegro. Todo mundo diz que somos muito parecidos e você costumava brincar dizendo que eu me achava. Posso dizer que me acho sim, porque você é o homem que eu mais admiro nesse mundo.
Parabéns pela sua trajetória, parabéns por todas as suas conquistas. Eu não tenho palavras para expressar o meu orgulho, a minha admiração e o meu amor. Bem, se tivesse que escolher 2 palavras para finalizar a nossa história, a primeira palavra seria gratidão. Gratidão a Deus pelo privilégio de servir a obra. Gratidão a Deus por levar tantas pessoas no caminho do Senhor. Gratidão a Deus por ser esposa do José Pereira. Gratidão a Deus por ter servido a Ele ao longo da nossa vida. E a outra palavra seria felicidade. Nós fomos muito felizes e somos felizes. Felizes por ter encerrado o nosso ministério, saudáveis, né, com muitos anos de vida pela frente, com a graça de Deus. E felicidade por agora entrar numa nova etapa da nossa vida, né? Os 2 aposentados, vamos viajar bastante, vamos curtir bastante os nossos netos, vamos pescar muito, é o que eu e ele gostamos muito de fazer, e viver a nossa vida feliz, os 2 velhinhos juntinhos, um cuidando do outro. E é isso, gratidão a Deus por tudo, gratidão imensa, imensa ao nosso Deus pelo privilégio de servir a obra do Senhor. Um beijinho a todos.